como é que vocês estão? Tranquilo? Nós estamos dando prosseguimento ao nosso momento aí, falar um pouquinho sobre os direitos humanos. Na última aula nós falamos sobre os direitos humanos como no geral, né? Como que ele surgiu, ele vem desde o século XVIII, na França, né? Momento da Revolução, essa é a primeira geração, ou primeira dimensão dos direitos humanos. No segundo momento, 1917, Revolução Mexicana, houve uma luta pelos direitos sociais. E essa é a segunda dimensão dos direitos humanos. Na terceira dimensão, ou geração dos direitos humanos, nós temos aí 1948, com a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, que transformou aí, pós Segunda Guerra Mundial, que transformou uma discussão em prática, onde os direitos humanos se tornaram algo prático, algo palpável, concreto, né, tendo a organização da viúva de Roosevelt, né, a Eleanor Roosevelt, onde ela ajuda a construir uma carta sobre a criação dos direitos humanos. Fato é que, a partir daí, os direitos humanos se estabelecem em todo o mundo. Os países, os estados-nação começam a aderir à questão dos direitos humanos. E aí chegamos ao nosso ponto, ao nosso principal ponto nessa semana remota, direitos humanos no Brasil. Eu estou fazendo uso desse livro do Marco Mondaini, onde ele fala um pouquinho sobre os direitos humanos, a construção dos direitos humanos no Brasil, como um histórico aí dos direitos humanos. Então, em 1946, antes da criação da Organização das Nações Unidas, já havia um projeto criado aí em 1946, o Comitê de Direitos Humanos começa a redigir a carta que vai terminar em 1948 com a criação da Organização das Nações Unidas. Até hoje existe essa comunidade internacional, essa Organização das Nações Unidas, onde se estabelece aí um direito internacional sobre o direito dos homens das mulheres, etc. Né? Então, essa declaração foi mesmo construída a partir de 46, em 48, ela fica pronta e vai ser adotada por muitos países, com a missão de construir a paz, né, para a construção da paz através da cooperação entre as nações, fortalecendo assim um respeito universal à justiça, a construção de um Estado de Direito, a garantia de direitos humanos e principalmente reforçar as liberdades fundamentais, que lá no século XVIII já estava se falando com a primeira dimensão, a geração de direitos humanos. Vão surgir aí uma série de instituições, pactos, inclusive a criação da Unesco, né, que também luta por direitos humanos e também cria estandardes, né, temas sobre direitos humanos. Principalmente a Unesco é responsável pela educação. A educação também faz parte de um dos alicerces dos direitos humanos. Então, a partir daí, direitos humanos se torna um tema tratado pela ONU, pela Unesco, de forma transdisciplinar e multissetorial, envolvendo vários setores da sociedade, né? Não só a questão do direito internacional, como também direitos humanos, abrange toda a sociedade no seu todo, no seu contorno, né? E agora, a pergunta é a seguinte: no Brasil, como se construiu os direitos humanos? Enfim, falar sobre direitos humanos no Brasil, de acordo com o Marco Mondaini, é falar também sobre as constituições brasileiras, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho das constituições brasileiras, que vem desde o século XIX, né, a partir de 1824, com a construção da primeira Constituição legitimamente nacional,
né? Antes éramos colônia e, portanto, estávamos vinculados a Portugal com os mesmos direitos e deveres, como súditos do rei de Portugal, da coroa portuguesa. Então, a gente não tinha uma Constituição própria, né? Agora, no Brasil, depois da independência, em 1822, vai acontecer, né, um momento de ruptura política. E aí o Brasil se torna uma nação. E aí precisa de uma Constituição, né? Então, houve um processo de construção de uma Constituição que Dom Pedro não acatou, né? Mesmo ele ter convocado essa Constituição, ele não gostou, né? Porque eram muitos poderes e ele queria centralizar o poder na sua figura. Mas aí ele acaba criando um poder chamado poder moderador, onde ele controla os outros poderes. Então, essa Constituição foi outorgada, né, com 4 poderes: o executivo, legislativo, judiciário e o 4º poder, que é o moderador. Ocorreu alguns protestos em alguns estados, como Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Mas a Constituição, ela se construiu, né? Essa revolta, né, que foi a revolta do Equador, foi uma das principais revoluções que ocorreram no Brasil no período imperial. O fato é que essas províncias, elas contestaram, né, porque o poder do imperador era muito forte, com esse poder moderador. E o fato aí é que mesmo essa confederação do Equador se organizando, a Constituição prevaleceu, tá? Dom Pedro mandou as tropas imperiais, conseguiu abafar a confederação do Equador, e aí a Constituição prevaleceu daquele jeito, formado por Dom Pedro I. Mas existia o início, 1824, né? Se falava muito de direitos humanos, mas falava muito sobre a questão de direitos civis e políticos, na liberdade, na segurança e na propriedade, né? Então, muito se falava sobre a questão liberal de acesso à propriedade. Então, se a gente for analisar a Constituição de 1824, existe um germe, um início, né? um início de tudo sobre a questão da inviolabilidade dos direitos humanos, que é a proteção dos direitos civis, do acesso ao voto, dos direitos políticos, né? E também uma segurança individual na propriedade privada. Mas não se pode falar no direito configurado aí, terceira geração, porque existia no nosso país a escravidão. Então, assim, não era total liberdade política e civil, era só para os cidadãos. Cidadãos era um grupo, né? Ficava excluído aí as mulheres, ficavam excluídos os escravos, né? Que não eram cidadãos. Então, eles não tinham acesso, não era para todos. Então, não era aquele universalidade, né? Então, nós temos que entender aí que a Constituição de 1824 foi o pontapé inicial. Com o passar do tempo, né, depois do fim do Império, né, a proclamação da República, foi construída uma outra Constituição, que é a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana, né? Apesar de ter de 1824, mas a primeira Constituição construída pelos militares, né, que proclamaram a República, e aí instituiu o sufrágio direto, o voto, a eleição de deputados, senadores, presidentes, vice-presidentes da República. Então, existe aí uma tentativa de sufrágio, de direitos iguais na questão política para todos, exceto mendigos, analfabetos, religiosos, militares, mulheres, nem se fala. E foi abolida a questão de renda como critério para direitos políticos. Vou explicar para vocês. No período imperial, para você votar e ser votado, você tinha uma quantidade você teria que ter uma quantidade de bens, de dinheiro mesmo, de lucro, enfim. Aqui não.
esse voto era chamado de censitário, onde tinha controle. Se você tinha uma verba X, ganhava X, né, tinha um patrimônio X, você poderia somente votar. Se você tivesse um patrimônio maior que o X, você poderia votar e ser votado. Né? Então, isso era chamado de voto censitário. Porém, foi abolido na Constituição, na primeira Constituição Republicana Brasileira. Então, e outra coisa, foi abolida a questão do império, né? Do rei, da monarquia. Né? Agora o líder nacional seria votado através de eleições. Apesar de durante o Império já existia votos para senadores, deputados, aquilo foi legitimado a partir da República, né? Então, vamos caminhando, né, com a história. Esse início de 1891 a 1930 foi dado à República, a Primeira República, ou República Velha. E foi a chamada República Oligárquica, República dos Coronéis, porque quem mandava mesmo eram os coronéis. Apesar de ter direito a voto, eles manipulavam as eleições, era todo um desafio aí para implantar esses direitos políticos, né? Agora, a partir de 1930 houve uma revolução, né? A Revolução de 30, que pôs fim a esse processo da República Oligárquica, né? Então, houve um desrespeito, foi uma denúncia, que até próprio Getúlio Vargas estava denunciando essa república, né? Essa república oligárquica, que esquecia parte da nação brasileira. Muitas revoltas aconteceram durante a República. Vou citar Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, né? A Revolta Federalista, enfim, uma série de revoltas que mostraram que o Brasil ele não estava evoluindo na questão de direitos políticos e civis, que é o cerne aí da questão dos direitos humanos. Então, a partir de 30 houve um momento histórico aí muito interessante, que foi quando Getúlio subiu ao poder. Porém, analisando historicamente, essa Revolução de 30, apesar de ter sido considerada pelos historiadores uma revolução, e revolução quer dizer fim de uma era e início da outra, ela foi um desrespeito, porque o Congresso foi fechado, as câmaras municipais foram dissolvidas, a magistratura perdeu a garantia, suspenderam a Constituição, o habeas corpus se tornou restrito, né? Então existe aí uma ideia de que os direitos humanos foram violados, sim, com a Revolução de 30. Fato é que em 32, em São Paulo, houve uma revolta no estado de São Paulo, né, que não era mais província, pedindo uma nova Constituição, exigindo, na verdade, uma nova Constituição. A essa revolta foi dado o nome de Revolução Constitucionalista, né, que foi São Paulo contra o governo federal, organizado por Getúlio, querendo a construção de uma comissão, né, para construir uma Constituição, uma nova Constituição. Fato é que isso aconteceu mesmo. Em 34, Getúlio Vargas conseguiu abafar a Revolução Constitucionalista de São Paulo, porém, ele iniciou um processo de construção de uma Constituição. E essa Constituição é a chamada Constituição Liberal. Por que liberal? Era uma das mais evoluídas na época. É uma Constituição que determinava que a lei não poderia prejudicar o direito adquirido, né? O ato jurídico perfeito e a coisa julgada, vedou a pena de caráter perpétuo no Brasil, máximo 30 anos, proibiu a prisão por dívidas, multas ou custas, criou assistência judiciária para os necessitados, né, que até hoje já é um grande problema, instituiu a obrigatoriedade de comunicação imediata de qualquer prisão,
Então, você tem que primeiro comunicar a pessoa, detenção ao juiz competente para que relaxasse, né? Se legal, promovendo a responsabilidade da autoridade coatora, além de algumas franquias aí estabelecidas. Então, foi considerada uma Constituição muito evoluída, né? Primeira, proteção social do trabalhador, né? Que o Getúlio cria o Ministério do Trabalho, cria-se um salário mínimo, um padrão de salário, não pode ter distinção de salário para o mesmo trabalho em razão de idade, sexo, nacionalidade, estado civil, proibindo o trabalho de menores de 14 anos, trabalho noturno para os menores de 16, criando trabalho insalubre, né, para menores de 18, proibindo tanto para 18 e para mulheres também. Foi essa Constituição que deu voto à mulher. Foi essa Constituição que deu um salário mínimo digno às necessidades normais de um trabalhador, um repouso semanal que seja remunerado, limitação de trabalho a 8 horas diárias, né, só podendo prorrogado nos casos legalmente previstos, além de várias garantias para o trabalhador. Então, assim, foi um dos grandes passos dados na questão de direitos humanos, né? Mesmo a ONU não sendo criada nesse momento, mas houve uma discussão aí de melhoria, principalmente para a questão do trabalhador. Agora, em 37, né, como a gente já estudou história, Getúlio Vargas dá um golpe conhecido como Estado Novo, né? Onde ele cancela essa Constituição liberal e cria uma Constituição que ele chama de polaca, que era influência da Polônia, que estava vivendo o regime nazista. Então, você imagina essa Constituição vindo para cá, né? A Constituição chamada polaca, ela tinha os chamados tribunais de exceção, né, os grandes, os polêmicos, que julgavam crimes contra a segurança do Estado. Então, se a liderança, a política, né, o político, né, aquele que está no poder, visse que o seu crime fosse de segurança nacional, você seria julgado por um tribunal chamado Tribunal de Exceção. E seriam penas pesadas, né? Foi decretado estado de emergência, ficaram suspensas todas as liberdades individuais, né? A que todo o ser humano tem direito, principalmente na questão de ir e vir, né? Fim do sigilo de correspondência, né? Criou a censura para os meios de comunicação, seja eles escritos, acabou com o fim da liberdade de reunião e etc. Então, assim, praticamente não existiu durante muito tempo os direitos humanos no Estado Novo. Infringiu muitas leis referentes aos direitos humanos. Em 45, assim como a Segunda Guerra Mundial acabou, o Getúlio também saiu do poder, né? E aí, em 46, houve uma nova Constituição, foi criada uma Constituição nova, né? Chamada também de Constituição Liberal, né? Foi o processo de redemocratização do Estado, né? Então, primeiro, foi proibido o trabalho noturno menores de 18 anos, estabeleceu que greve é direito do trabalhador, restabeleceu a questão do salário mínimo, que seria, de fato, capaz de atender as necessidades do trabalhador, da sua família e dar mais direitos direito de ócio, direito de divertir, né? Direito à saúde, que tudo aquilo esteja embutido dentro do salário do trabalhador, né? Agora, evoluindo um pouquinho, né? Em 64, houve, em 30 de março de 64, houve o chamado golpe militar, né? De 64, onde os militares assumiram o poder. Porque estava havendo uma discussão com essa Constituição Liberal de 46, estava havendo em 63 uma discussão sobre ampliar os direitos do trabalhador, ampliar os direitos também do acesso à terra, né, criar a reforma agrária. Eram mecanismos que estavam dentro da Constituição a serem discutidos. E por esse motivo,
vários setores da população, né, especialmente a elite brasileira, não apoiou essas reformas de base, né, que foram criadas pelo João Goulart. E aí aceitaram, né, os militares sempre rondando aí para assumir o poder. Em 64 a parte da população se aliou aos militares, e os militares, eles em 64 deram um golpe militar chamado ditadura militar, que vai de 64 a 85. Lá, a Constituição de 46 foi cancelada. Foi criada uma nova Constituição em 67, que vai sofrendo várias emendas, chamados atos institucionais. Aí, né, nós tivemos ao longo da história da ditadura quase 8 atos institucionais, sendo o AI-5 o mais cruel, né, que nós já conhecemos. Né? A Constituição de 67, por ser governada pelos atos institucionais, né? Atos institucionais, eles dão total liberdade ao Poder Executivo, né? Houve vários retrocessos. As liberdades foram suprimidas, principalmente liberdade da imprensa, né, de publicação, os direitos a reuniões foram restringidos, foi estabelecido foro militar, né, para os civis, enfim. A Constituição de 67, ela determinava hipocritamente, vamos dizer assim, integridade ao preso, ao detento, ao presidiário. Mas essa prática não existia naquele momento, né? Muitos presos sumiram, que até hoje são como desaparecidos, né? Desaparecidos políticos. A tortura foi implantada, principalmente depois do AI-5. Enfim, era hipócrita falar isso. Vários retrocessos da ditadura, nós podemos citar aí a redução da idade mínima para trabalhar com 12 anos, a restrição do direito de greve, acabou com a proibição de diferença de salários, né, por motivos de idade, nacionalidade. Então o empregador pode te dar o salário que você quiser, né? Restringiu a liberdade de opinião e expressão e recuou nos chamados direitos sociais, né? Então, a Constituição, ela foi um retrocesso na questão de direitos humanos, terrível. Com o ato institucional número 5, piorou mais ainda, né? Que foi a cancelamento mesmo de todas as liberdades individuais. E isso vai acarretar, né, a censura escrachada, a perseguição, a prisão, a tortura se tornou institucional. Então, assim, desrespeitou completamente os direitos humanos, e o Brasil foi citado diversas vezes na ONU por causa do AI-5, por causa dessas condutas aí, né? Enfim, principalmente o AI-5, todos os poderes discricionados pelo presidente, ampliou com tamanha arbitrariedade, né? Confisco de bens, suspendendo o habeas corpus nos crimes políticos que eram chamados contra a segurança nacional, volta aqueles tribunais de exceção, né, da época de Vargas. A ordem econômica foi desconstruída e a ordem política foi estagnada, né? A tortura, que eu falei para vocês, foi amplamente praticada como proteção legal. Aliás, existia aí um acordo entre os militares americanos e os militares da Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos, que se aliou à Escola Superior de Guerra brasileira e treinou os militares, com a tortura. Então você está vendo um retrocesso, né, dentro aí da questão de direitos humanos que não foi respeitados. Destaque aí para Zuzu Angel, né, que era na época uma grande figura da moda internacional, que tinha um filho que sumiu, o Stuart Angel, que era filho de um americano.
E como ela tinha muita influência na moda mundial, ela denunciou, ela fez um desfile em Nova York, e todas as suas modelos estavam vestidas de preto, porque ela estava fazendo um protesto e querendo saber onde seu filho estava. Hoje a gente já sabe que o filho dela faleceu na aeronáutica, né, na base aérea da aeronáutica no Rio de Janeiro, e o seu corpo foi jogado na Baía de Guanabara, né? Então a Zuzu Angel, ela não chegou a nem enterrar seu filho, porque ela sofreu também um atentado, né, durante o período militar, né? Vale muito bem a pena a gente ver esse filme do Zuzu Angel, que fala sobre as arbitrariedades da ditadura militar naquela época. Mas, como tudo que é ruim acaba, né? Esperamos que sim, né? Tem gente aí que fica lutando aí pra ditadura voltar, mas a gente não sabe porque a gente não viveu esse período. Eu vivi o período da década de 80, eu vivi a redemocratização, o processo da redemocratização. Então eu não posso dizer para você que eu tenho saudosismo com a ditadura, porque eu não vivi esse momento. E eu tenho absoluta certeza que eu nunca seria a favor disso. Então, na década de 80, com o processo de redemocratização, em 85 os militares deixam o poder, né, um civil assume, não não pelo voto, mas pela indicação política, né? E aí ele vem a falecer, né, que é o Tancredo Neves, que foi indicado pelo colégio eleitoral para fazer o processo de transição. Ele veio a falecer e aí quem assume foi o seu vice, na época o Sarney, né? Ele que organizou essa transição, ele que pegou a bomba, porque a gente estava com uma inflação de mais de 1000% ao ano. Então, o Sarney, ele organizou essa transição, essa democracia, essa volta à democracia. Agora a gente tem que falar sobre a questão da democracia. E ele criou aí um grupo que foi chefiado aí por Ulisses Guimarães, de construção de uma Constituição. E o Ulisses Guimarães, ele afirmava que a Constituição que ia surgir, que a Constituição de 88, era a chamada Constituição Cidadã, porque ela mostrou que o homem tem dignidade, dignidade que precisa ser resgatada e que se expressa como cidadania. Então, um momento aí de discussão sobre o que é cidadania, ponto alto do livro do Marco Mondani, que fala sobre a Constituição de 88, que é a Constituição que nos rege até hoje, né? Então, é a questão da dignidade humana, né, que já vem lá no preâmbulo da Constituição, da inviolabilidade da liberdade, né? Todo mundo nasce livre, a pessoa é livre, ela tem dignidade. E aí no artigo 5º, né, que todo mundo fala, artigo 5º, eu não sou obrigada. Então, fala no direito à vida, à liberdade, à segurança e à igualdade de todos, né? A Constituição realmente, ela é chamada de cidadã, ela é uma Constituição cidadã, se ela fosse seguida a ponta da língua, da ponta do lápis, né? Ela seria uma Constituição cidadã, né? Então, foi aí uma evolução nos direitos humanos no Brasil. A ONU, a Organização das Nações Unidas, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, criou aí uma proximidade maior com o Brasil, com a Constituição cidadã. E aí o Brasil vai se tornar signatário de uma série de pactos com os direitos humanos, principalmente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção contra a Tortura, que os militares não assinaram e que depois da Constituição Cidadã foi assinada, né, para todos os tipos de tratamentos e penas cruéis, desumanos, degradantes, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? Então o Brasil se torna signatário. Porém, o Brasil não tem reservas a qualquer desses instrumentos jurídicos, né? O Brasil, ele segue sim, mas na prática nós percebemos que ainda tem muito a evoluir,
né? O Brasil se torna aí um grande destaque na preparação, na realização aí na década de 90 de comitês, de conferências mundiais de direitos humanos. Uma que foi criada, foi realizada em Viena em 93. O Brasil se torna um destaque muito grande. Em 96 ele assume a presidência da reunião da Comissão dos Direitos Humanos. O Brasil aí começa a propagar essas ideias, esses assuntos, e aí ele vai criar uma série de medidas protetivas, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, né, a Lei Maria da Penha, o direito à liberdade de expressão, né? Então nós temos aí uma evolução aí nos direitos humanos. Porém, nós não discutimos amplamente nas escolas, a gente não discute amplamente na sociedade essa questão de direitos humanos, né? E a gente tem um sentimento que foi trazido, aquele sentimento da ditadura, né? Onde a gente afirma, a gente confunde que os operadores de direitos humanos são apenas aqueles que defendem direitos de bandidos, de alta periculosidade, né? Então, isso, gente, é um resquício da ditadura, né? Que direitos humanos somente para quem é humano, né? Aqueles que cometem algum crime não têm direitos a direitos humanos. Então, isso, gente, gera um mal-estar, né, principalmente da questão da relação polícia e operadores dos direitos humanos, né? A gente critica muito os operadores, aqueles que tendem a tentar permanecer os direitos humanos, né? Principalmente na questão dos presídios e direitos humanos, né? A população, como no seu geral, ela tende sempre a dizer que os direitos humanos, né? Parece que direitos humanos é um ser, né? Que tem uma cara, que tem uma figura e que vai lá no sistema penitenciárias defender os bandidos. Na verdade, não é isso, né? A gente sabe que é o seguinte: todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito à liberdade, né? Todo mundo tem direito a expressar seus sentimentos, tem direito, e principalmente direito à dignidade, né? Então, o sistema carcerário, os detentos, eles vivem no nosso país em condição subhumana. E isso viola os direitos humanos. Fato é que o nosso sistema carcerário, ele está cheio, ele está sobrelotado. Não está lotado, está sobrelotado. Então, ele está superlotado. Então, cadê a dignidade? Se o Estado ele tem que salvaguardar essa população, então ele tem que oferecer condições mínimas a esses detentos e não deixá-los em condições subhumanas, né? Então, outra questão muito séria é a questão da violência policial. A maioria dos policiais que vivem aqui, que estão na ativa, eles guardam esse sentimento de que a ditadura deu poder e principalmente o regime militar, né, o Estado Novo, deu poder, né, e eles deu tanto poder que eles podiam fazer aquilo que eles quisessem, né, e hoje eles têm um padrão a ser seguido. Então, por esse motivo, muitos aí se tornam saudosistas quanto à ditadura militar. Por quê? No sistema democrático, no regime democrático, não existe um poder sobre o outro, né? O poder judiciário, né? A justiça, não está sobre o executivo, o legislativo, né? Então, assim, na verdade, o poder emana do povo, né? Ele escolhe a quem vai representar, né? Então, não existe um poder sobre o outro. A gente não tem poder sobre a vida de ninguém. A gente não pode dizer assim, matou, tem que morrer. A gente não vive no olho por olho, dente por dente, né? Nós estamos num sistema democrático, nós estamos numa democracia e tende a democracia preservar e salvaguardar a vida de todos,
né? E é por esse motivo que os direitos humanos atuam, né? Então, nós temos várias situações violadoras, né? Vários índices intoleráveis de violência, né? Tem a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados que vem a garantir esses direitos mínimos ao cidadão. Não estou falando que é contra a polícia, mas é direitos mínimos das minorias, direitos que não houvesse impunidade, né? Então nós temos várias ações aí dos direitos humanos e políticas externas, né, que vão comungar junto com a comunidade internacional esses direitos e principalmente que vão salvaguardar o direito das minorias, o direito do cidadão, né, direito de todos. Com o passar do tempo, a ideologia, a realidade, vem se mudando esse conceito de que direitos humanos é coisa de bandido. E ele vem acabando, né? Hoje procura-se garantir o direito dos presos, né, de modo a garantir principalmente a sua segurança, né, não daquela forma banal que era antigamente feita. A tortura, ela tem que ser banida, né, ela tem que ser abolida. Qualquer tipo de resquícios que venha aparecer na corporação policial, né, tem várias, a gente tem que lutar por isso, né? Nós temos uma rede parlamentar de direitos humanos que vai articulando 26 comissões dentro das assembleias legislativas, 80 comissões nas câmaras municipais. Então hoje os direitos humanos eles tendem a se fortalecer, né? Enfim, as conquistas elas vão depender muito da sociedade civil, né, com apoio à questão dos direitos humanos. A sociedade civil, ela que compõe aí essa rede de atendimento e serviços públicos, que deve ser cada vez mais fortalecida, e essa concepção de direitos para todos, direito à liberdade, direito a fim da tortura, fim dessa questão de olho por olho, de princípio de talhão, né, olho por olho, dente por dente, deve ser abolida da nossa sociedade, uma vez que a gente não está na antiguidade mais, né? Porque se a gente for seguir o princípio de talhão à risca, tem muitas pessoas, cidadãos de bem, que também merecem a pena de morte, tá? Então, mas isso aí é uma discussão que a gente faz mais pra frente, tá bom? Então, cidadão de bem, né? Então, um grande abraço para todos e até a próxima semana remota, tá bom?